Se a torcida brasileira ainda quiser ouro do Catar, já sabe onde catar. Meu nome é Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, no vídeo anterior eu havia falado já sobre aquela questão famosa dos jogadores na churrascaria comendo carne folheada a ouro, né? E eu quero deixar bem claro que a minha posição diverge frontalmente da de Casagrande ou de Juca Kfouri, né, que alegavam que pelo fato da população brasileira estar muito pobre, era um desrespeito à pobreza dessa gente, eles estarem comendo carne folhada a ouro, né? Enquanto que na minha visão eles podem realmente fazer o que quiser do dinheiro deles, eles têm mérito para ganhar o que ganham, mas eu acho que eles erraram no momento, na ocasião, porque aquilo feito no meio de uma Copa do Mundo mostra uma coisa que eu já venho sentindo há um certo tempo, que o atleta brasileiro, o jogador brasileiro, está tratando esses momentos como se fossem coisas, detalhes ou coisas assim, principalmente o atleta futebolista não está dando a verdadeira seriedade deste momento, né? E o que isso representa, principalmente para essa grande massa de povo pobre que normalmente não pode comer carne folhada a ouro. Então, como eu falei, essa desconcentração, essa dispersão, essa coisa assim do desinteresse pela coisa, tá cada um na sua, como se cada um estivesse jogando para si mesmo e não para o país, e não para a equipe, e não para o conjunto, né? Me causa estranheza. Eu que peguei uma outra fase do futebol brasileiro, onde eu acho que havia muito mais espírito de coletividade, de grupo, né? Eu não sei se quem está provocando isso é o excesso de dinheiro ou se é o excesso de maturidade, ou as duas coisas juntas, ou sei lá o quê. Mas a gente tem cada vez mais a impressão que o jogador brasileiro tem dificuldade de assumir determinados objetivos, de se empenhar, pelo menos enquanto está colocando a camisa da seleção brasileira. Parece que nos clubes europeus a coisa é diferente, mas vamos deixar isso por enquanto, né? Há outras questões que estão começando a surgir extra-campo e também extra-Copa, mas também na Copa, né? Que são essas manifestações de individualidades, manifestações meio extravagantes, né? Aquela questão dos cortes de cabelo que apareceu na Copa de 2002, cada um se esforçando para apresentar um corte de cabelo diferente, não sei o quê. Parece que ele estava assim, disputando os likes da rede social, né? Então agora o mais recente, a questão mais recente agora que está mobilizando muito, gerando muita confusão é a questão das dancinhas. Até que ponto, né, essas dancinhas são, são, digamos assim, aspectos naturais da nossa cultura ou são formas de expressão individual, de individualidades muito autossuficientes, né? E inclusive com alguns reflexos mais graves, como é o caso de muitos europeus, muitos comentaristas da Europa e fora da Europa, que começam a ver isso como um desrespeito ao adversário, né? Porque a partida de futebol é um confronto, né? E no confronto um ganha e outro perde. E normalmente a dancinha acontece justamente no momento do gol, que é o momento de assim, o golpe de misericórdia em cima do adversário. Porque o grande espetáculo é a partida de futebol. Quando há o gol, então o futebol deixa de ser o espetáculo e a dancinha do jogador passa a ser o espetáculo. É possível que se esteja exagerando nessas dancinhas. A exuberância brasileira é diferente da europeia, eles também fazem aquele gesto, coisa assim, mas o brasileiro normalmente é muito mais exuberante e essa exuberância está parecendo meio provocativa. É, a questão é que isso é uma novidade, né? Isso não é tradicional no nosso futebol. Nossos jogadores os nossos antigos jogadores não tinham o hábito de dançar, de fazer qualquer coisa assim extravagante quando faziam um gol, né? O Pelé, por exemplo, comemorava um gol dando um soco para cima. O Jairzinho, me lembro, comemorava o gol se ajoelhando e fazendo o sinal da cruz. O Falcão corria de braços abertos, assim, aquela coisa. É, havia uma manifestação evidente de alívio, de desestressante, digamos assim, uma expressão
de grande alegria, que incontida alegria naquele momento, que era expressa de formas mais comedidas, eram expressas de formas mais comedidas. E não é isso que está acontecendo com essas dancinhas, né? Infelizmente para os europeus, em função do seu passado de guerra, da sua história conturbada, muitas mágoas passadas, etc, etc, essas danças estão ganhando cada vez mais a conotação de ofensa. Ou então é um sistema de divulgação, digamos assim, de relações públicas dos jogadores brasileiros que não está funcionando, porque as versões de que aqui são desrespeitos estão ganhando cada vez mais ares dentro da Europa, a ponto de nessa Copa, né, o treinador da Croácia disse que era bom o time brasileiro respeitar a Croácia. Quer dizer, eles estão vendo isso cada vez mais, está se espalhando na Europa de que isso é uma forma de desrespeito. E isso realmente não joga a nosso favor, né? Então, o fato é que, em função disso, não sei se é o caso de fazer uma campanha em sentido contrário, falar o quanto isso não tem nada a ver de desrespeito e tudo mais, porque isso é um choque de culturas, né? A nossa cultura com essa exuberância toda, a europeia mais contida. Agora, os nossos jogadores estão jogando lá, né? Os nossos jogadores também têm que considerar os dados da cultura deles. Da mesma forma que eles consideram a nossa, nós também temos que considerar deles. Não pode ficar só, a minha cultura é assim, assim que eu bato o pé e sou assim, e o outro lado, não, isso é um desrespeito. Rapaz. Então, é preciso mediar bem isso aí. Inclusive, quero chamar a atenção para o Neymar, quando fez aquele gol no jogo da Croácia, né, na prorrogação, ele fez uma homenagem, ele não dançou, ele fez uma homenagem ao Pelé, ele saiu correndo por trás da trave, não sei se vocês se lembram, e deu um soco no ar como o Pelé fazia. Aliás, foi uma forma muito inteligente de fazer uma homenagem ao Rei Pelé. Inclusive, eu não sei porque eles não pensaram nisso, já que são tão criativos para criar dancinhas, por que não fazem também uma homenagem criativa para homenagear alguém que merece toda homenagem que for possível dar, que é o Rei Pelé, né? Por exemplo, a apresentação daquela faixa naquele jogo, com o Pelé lá, eles entrando burocraticamente em campo, se aninhando ao redor da faixa. Isso é muito burocrático, muito batido. Podia ser uma coisa super criativa se eles, em homenagem ao Pelé, comemorassem todos os gols que fizessem nessa Copa, dando um soco no ar, mostrando que aquele velho Brasil, o velho futebol brasileiro, continua vivo e continua com um dos melhores do mundo, e é com razão que se deve temer o Brasil. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente, e agora nós estamos pagando um pouco o preço disso, né? Porque eu acho que a derrota, para mim, a derrota foi humilhante, ou na melhor das hipóteses, desnecessária. O Brasil estava jogando melhor que a Croácia é um time montado, compacto, consistente, com um bom meio de campo. Aliás, desde a invenção do xadrez, há milhares de anos atrás, todo mundo sabe que o fundamental é você ocupar o centro do campo, né? Ou o centro do tabuleiro, que é a partir daí que se define realmente as grandes ações. E o Brasil não se preocupou com isso. O Brasil jogou mal. Aliás, não há nenhum jogo do Brasil nessa Copa que você possa dizer o velho Brasil voltou, né? Aquele grande Brasil está aí de novo. Nada. Foi uma Copa xoxa, em termos de jogo de futebol do Brasil, uma Copa xoxa, sem nenhum jogo brilhante, sem nenhuma jogada brilhante. O futebol brasileiro continua oculto. Bom, o pior foi o erro que levou à nossa derrocada, né? Porque depois que o Brasil conseguiu marcar o primeiro gol, o mais normal era você segurar a bola, porque todo mundo fala que a Croácia é boa, a Croácia é isso, defendia, blá, blá, blá. Mas o Brasil tem um toque de bola, o Brasil não precisa ficar jogando bola para fora, se desesperando, coisa assim. Não, nós temos nosso toque envolvente, famoso no mundo inteiro, isso vem desde os anos 50, com aquele nosso toque que não deixava o adversário dominar o jogo. Esse toque se perdeu, partiu todo mundo feito louco para o ataque, como se fizesse aquela. Se o Neymar fez um gol, agora eu também vou fazer. Mas todo mundo resolveu que ia fazer gol na Croácia. Tá fácil, então fazer. Ou então, estou cansado desse jogo burocrático, parado na Croácia, agora todo mundo. Vou massacrar, avançar para frente e detonar isso e acabar com essa partida. E o resultado foi o gol do contra-ataque, né? Aliás, se vocês perceberem bem, no momento em que o Casemiro desarma no meio de campo, desarma o Modric,
né? O Casemiro, logo após o desarme, fica nas costas do Modric, entre o Modric e a trave croata. O Casemiro estava na posição, estava na posição acima de um defensor croata, no meio de campo croata. Aliás, no desarme, a bola dele, ele lançou com o desarme dele, a bola para o campo do Brasil. E aí um jogador croata pegou e não podia ser outro jogador, porque haviam 6 jogadores do Brasil nesse momento, inclusive o Casemiro. Haviam 6 jogadores brasileiros nesse momento no campo da Croácia de ataque, né, na Croácia, do lado croata. Então o jogador croata sozinho lá no meio de campo passou para o ponteiro ou para o meio de campo avançar. O meio de campo avançou, passou a bola, fez o gol e favas contadas. Aí depois veio a sequência desastrosa de pênalti. Nós perdemos de maneira horrorosa. Foi uma derrota horrorosa. Quer dizer, eu penso assim, puxa vida, eu vi a seleção de 82, a seleção de 82 também perdeu. Mas a seleção de 82 era maravilhosa, jogava muito bem. Foi um erro específico, um erro pontual de um jogador que detonou a seleção de 82. Mas essa seleção deixou a memória tão forte que os meios jornalísticos da época contavam que houve movimentos dentro dos figurões ou dos chefões do pessoal que organizava a Copa, no sentido de a seleção brasileira continuar jogando mesmo sem disputar a taça, mas continuar jogando, porque todo mundo queria ver o Brasil jogando. Foi uma seleção maravilhosa. Então saiu deixando aquela saudade imensa. Nós ficamos assim, abafados, profundamente abafados, entristecidos, mas orgulhosos ao mesmo tempo, que a seleção jogou muito bem, fez grandes jogos. E o Brasil de hoje? Que jogo interessante o Brasil fez nessa Copa? Nada, né? Foi uma Copa medíocre. Se você pensar, por exemplo, em termos de beleza e tudo, porque nós estamos sem taça, sem jogo bonito, estamos sem conjunto, nós não temos nada disso. Você tem assim, por exemplo, a França está jogando bem, a Inglaterra jogou bem, Portugal teve um momento maravilhoso no jogo da Suíça, contra a Suíça. O Marrocos está jogando muito bem, está encantando, está enchendo a nossa cabeça de esperança. Assim, um país africano, uma novidade maravilhosa na Copa, beleza. A Argentina, com a sua força, com o seu empenho, com a sua como assim, compensando as suas limitações, um time inferior ao Brasil, mas avançando, porque é superior do principal, né? No seu coletivo, na sua forma, no empenho que faz para atingir o seu objetivo. Porque se você não tem amor ao seu objetivo, você vive disperso, vive de brincadeira e tudo mais, você não consegue chegar lá. O próprio Uruguai, como se empenhou, como ele jogou assim, apaixonadamente na última partida, que ele ganhou de 2-0, mas teve que voltar para casa por causa das outras derrotas. Mas como eles se empenharam. A nossa seleção não. Ela sai melancolicamente, né? E aí que a gente vê também uma coisa que dá muito pesar e muita tristeza. É que, por exemplo, eu que vivi profundamente a Copa de 1970, né, curti com as pessoas aquela Copa, a gente se encantava com a união do grupo, com os jogadores todos reunidos, comentando o que acontecia, todo mundo aprendendo com todo mundo, dando pitaco. Você percebia que era um grupo unido, você percebia que era uma equipe. Na seleção de hoje não, né? Quando o ônibus para na porta dos estádios ou sai da concentração, o Neymar é sempre o último a entrar, o último a sair. Inclusive na volta para casa agora, ele foi o último a deixar o hotel. Por que essa prima dona? Por que essa coisa assim? Por que ser diferente dos outros? Por que não se agregar aos outros e tentar fazer valer a sua liderança? Aproveitar que Deus lhe deu um talento maravilhoso, usar isso para o bem da seleção e de si próprio. E de si próprio, principalmente. Né? Agora, eu quero dizer também que eu não me alinho de forma nenhuma com um determinado tipo de pessoa que já representa um outro extremo, gente do tipo do MBL, né, que fica aí dizendo que o dinheiro era deles, podia fazer o que quiser, quando quiser, não sei o que, aquela agressividade típica do novo rico, tipo de quem acha que dinheiro de repente resolve tudo, ou
ou se não pensa nisso, age como se pensasse, coitados, né? Mas é bom a gente pensar também no seguinte, e isso eu falo para todos, inclusive para os jogadores brasileiros, principalmente aqueles que foram para aquele churrasco famoso, né? Que eles pensassem mais, se concentrassem mais, não se dispersassem tanto e pensassem o seguinte, né? Que todos os jogadores brasileiros hoje só comem churrasco folheado a ouro é porque muita gente que só pode comer churrasco de gato financia ou financiou lá o início da sua carreira. Então pense nisso, tá bem? Muito obrigado. Até outra vez.